Vamos analisar algumas formas de realização de operações de entrada e saída. Uma delas a gente pode usar como exemplo a entrada e saída com emprego de interrupção e o acesso direto à memória. Vamos usar como exemplo o tratamento de interrupção, ok? Nesse primeiro exemplo, a gente pode levar em consideração um chefe que faz uma solicitação à sua secretária. Ela solicita que seja realizado a realização de uma ação e ele fica aguardando. A ação é recebida, a informação é recebida pela secretária, que processa essa informação, transforma essa ação que vai ser realizada até a sua conclusão final. Quando essa conclusão final é encerrada, ele detecta a conclusão da operação e prossegue o que ele estava fazendo. Um outro exemplo, no caso sem a inclusão de uma interrupção, a solicitação é realizada e ele retorna com uma pequena informação. Eu preciso dessa ação e quando ela for encerrada, você me informa sobre isso. Ele cria uma possibilidade de quê? De continuar a realização de outras tarefas enquanto que aquela primeira tarefa que foi instanciada, ela seja concluída. No caso, a secretária ela responde que vai fazer a ação, processa essa informação e conclui ela. Ao terminar, ela sinaliza, olha, já concluí essa ação. Ele recebe a informação de conclusão dessa informação e retorna à sua ação inicial. Nesses exemplos, a gente pode diferenciar claramente que o uso de um emprego de uma interrupção, ela interfere e auxilia na otimização de processamento de um sistema de computação. Ela retira uma responsabilidade que é do processador e fica dedicado no acompanhamento daquelas operações. Vários são os dispositivos que usam esse princípio de interrupção. Na verdade, todo sistema multitarefa ele é baseado em interrupções de hardware. A partir disso, você ganha eficiência no controle e no gerenciamento desses dispositivos. O detalhe é, para cada interrupção específica, existe um tratamento específico que tem que ser realizado. Isso, para cada ação que for realizada, o seu sistema operacional ele vai traduzir aquilo numa rotina específica para que ela seja feita. Um ponto que é levado em consideração é, quando o processo de interrupção é encerrado, o tratamento que vai ser levado para aquele contexto também encerrado, a CPU que ficava a cargo da execução daquelas rotinas para o tratamento daquela interrupção, toma o seu rumo levando em consideração o quê? As ações que ele vai ser realizado. Um ponto que a gente deve levar em consideração ao tratamento de interrupções, que são as classificações de interrupção. Uma primeira delas seriam as interrupções mascaráveis, conhecidas como IRQs. É uma interrupção de hardware que pode ser ignorada por configurar um bit de um registro da máscara de interrupção, o IMR, um bit mask. Você tem um bit que quando o processador ele recebe aquela informação, aquela interrupção ela pode não ser atendida. Simplesmente poderia ser uma sinalização, olha, o dispositivo terminou sua transferência, ele está disponível. Uma interrupção não mascarável, NMI, que é a tradução do inglês, é uma interrupção de hardware que ela carece, ela não tem esse bit associado. Então ela nunca vai ser ignorada, ela tem que ser tratada. Isso é muito utilizado em timers. Então, quando o processador ele recebe uma requisição de uma interrupção não mascarável, aquela requisição ela tem que ser atendida. Vai haver interrupção daquela ação corrente para que ela possa ser realizada. Um outro tipo de interrupção é a interrupção interprocessadores, que é o caso especial de existir vários processadores e é necessário que haja essa comunicação. Vai haver o IPI, né? Interprocessor Interrupt, que é no caso a sinalização de um processador a outro. Por fim, o software, a interrupção de software, que é uma interrupção dentro de um processador por uma execução de uma instrução de software que vai ser usada para implementar uma chamada de sistema, uma comunicação com o sistema operacional. Então, esse é um ponto bastante interessante para a gente interpretar isso. O outro lado, para que a gente faça uma análise sobre dispositivos que usem a comunicação de acesso direto à memória, DMA, Direct Memory Access. O que significa isso?
a gente tira o dispositivo, ele tira a responsabilidade, por exemplo, de uma transferência de dados, do acompanhamento dessa operação pela CPU, deixando assim a CPU ativa para que ela possa realizar uma tarefa. A gente pode usar um exemplo seguinte: vamos transferir um dado, uma quantidade de informação que vai ser transferida por um buffer em memória. O que é gerado na informação inicial? É processada uma informação, aquele dispositivo ele opera com o DMA, é informado para o processador naquele momento qual é a quantidade de bits que vai ser transferido, o endereço de origem e o endereço de destino. Essa informação é transferida através daquele barramento para um controlador de DMA, ele sinaliza ao processador que aquela operação vai ser feita, que aquela instrução ela foi executada. Nesse momento, esse controlador ele inibe a utilização do barramento entre memória principal e CPU, deixando a CPU livre para ele executar instruções. Onde ele vai executar isso? Usando o cache, por exemplo. Nesse caso, bit a bit vai ser transferido daqueles dados, levando para a memória, usando aquele barramento dedicado, para que ele possa fazer aquela transferência da forma mais rápida e sem interferência. A cada bit transferido, decrementa-se um contador, que é o valor total que ia ser transferido. Quando esse contador atingir seu valor zero, é gerado um sinal lá para a CPU informando: transferência concluída, barramento está disponível novamente para que ele possa transitar, escrever informações na memória ou fazer leitura de novos dados aí. Espero que essa dica aí tenha sido útil para vocês aí.